Um menino de 12 anos vive nas ruas com a mãe doente, sem saber que carrega no sangue uma história inacabada. Tudo muda quando ele vê, no pulso de um milionário cadeirante, a mesma tatuagem desbotada que a mãe carrega. Esse encontro revela um passado esquecido, reacende o amor perdido e dá início a uma nova chance para os três. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando, o frio de São Paulo nunca perdoava. Principalmente nas madrugadas de julho, quando o vento cortante invadia cada fresta da construção abandonada na zona leste da cidade. Gabriel encolhia o corpo magro sobre os papelões empilhados, tentando proteger a mãe do vento que entrava pelas janelas sem vidro. Ela tossia muito, e cada vez que o som rouco ecoava naquele espaço vazio, o menino de 12 anos sentia o peito apertar de uma forma que não conseguia explicar. A febre tinha voltado. Ele sabia pelos tremores do corpo dela, pela respiração difícil, pelo suor que molhava a testa mesmo com tanto frio. Gabriel se levantou devagar, enrolou o único cobertor rasgado que possuíam ao redor dos ombros da mãe e saiu para a rua ainda escura. Precisava conseguir algum dinheiro, qualquer coisa. O remédio da farmácia popular custava R$ 9 e ele tinha apenas 3 moedas no bolso da calça surrada. As ruas começavam a acordar, padarias abrindo, motoristas de ônibus iniciando suas rotas, trabalhadores apressados rumo às estações de metrô. Gabriel conhecia bem aquela rotina. Eram 4 anos vivendo assim, desde que perderam o barraco onde moravam depois que a mãe não conseguiu mais pagar o aluguel. Antes disso, a vida já era difícil, mas pelo menos tinham um teto. Pelo menos tinham um lugar que podiam chamar de lar. Agora, o lar era aquela construção interrompida há anos, com tijolos expostos e lajes inacabadas. Durante o dia, os seguranças da obra passavam de longe e fingiam não ver. Durante a noite, Gabriel e a mãe se tornavam invisíveis. Apenas mais 2 sombras entre tantas outras que a cidade preferia ignorar. O menino parou na esquina da Avenida Celso Garcia e começou a fazer o que fazia todos os dias. Oferecia ajuda para carregar sacolas, pedia alguns trocados, limpava para-brisas nos semáforos quando a fiscalização não estava por perto. Alguns motoristas buzinavam irritados, outros desviavam o olhar desconfortáveis. Poucos estendiam uma nota amassada pela janela e Gabriel agradecia com um sorriso que já não alcançava os olhos. 2 horas depois, tinha conseguido R$ 12, suficiente para o remédio e talvez um pão. Correu até a farmácia, comprou o antitérmico e voltou para a construção. A mãe ainda dormia, enrolada no cobertor, o rosto pálido contrastando com os cabelos escuros e desgrenhados. Gabriel molhou um pedaço de pano na água da torneira comunitária que conseguia alcançar no terreno ao lado e passou delicadamente na testa dela. Mariângela abriu os olhos devagar. Eram olhos cansados, fundos, mas ainda carregavam aquela doçura que sempre acalmava o filho. Ela tentou sorrir, mas a tosse interrompeu o gesto. "Toma, mãe." "Consegui o remédio", disse Gabriel, ajudando-a a sentar e oferecendo o comprimido com um pouco de água. "Você é um menino bom, meu filho. Bom demais para essa vida", ela sussurrou, a voz rouca e fraca. "A gente vai sair." "Dessa, mãe, eu prometo. Quando eu crescer, vou trabalhar de verdade. Vou alugar uma casa pra gente. Você vai ter uma cama de verdade, comida todo dia, remédio sempre que precisar." Mariângela segurou a mão do filho. Era uma mão pequena, calejada, com unhas sujas de menino que trabalhava nas ruas. Mas era a mão mais preciosa que ela conhecia. Apertou com carinho e Gabriel sentiu algo áspero roçar em seus dedos. Olhou para baixo e viu o que sempre via: a tatuagem antiga e desbotada entre o polegar e o indicador da mãe. Um desenho simples, uma pequena âncora entrelaçada com uma rosa. As linhas estavam apagadas pelo tempo, a tinta azul e vermelha quase fundida à pele. Ele sempre sentiu curiosidade sobre aquela marca. Desde criança, quando ainda moravam no barraco, perguntava sobre ela, e a resposta era sempre a mesma. "Mãe, me conta de novo. Sobre a tatuagem", pediu Gabriel sentando-se ao lado dela. Mariângela suspirou fundo.
Seus olhos se encheram daquela tristeza que Gabriel conhecia bem. Era uma tristeza antiga, profunda, do tipo que não passa com o tempo. Eu já te contei essa história tantas vezes, meu filho. Mas eu gosto de ouvir. Por favor. Ela passou a mão livre pelo rosto, como se tentasse organizar as lembranças que insistiam em voltar. Eu era muito jovem, tinha 18 anos, trabalhava como auxiliar de limpeza em um prédio comercial no centro. Foi lá que conheci ele, um homem diferente de todos que eu já tinha visto. Usava terno, falava bonito, tinha educação, mas não era arrogante. Pelo contrário, sempre me cumprimentava, perguntava como eu estava, me tratava com respeito. E aí vocês se apaixonaram, completou Gabriel, conhecendo cada palavra da história. Sim, nós nos apaixonamos. Foi intenso, sabe? Daqueles amores que a gente acha que vai durar para sempre. Ele dizia que eu era a mulher da vida dele, que ia me tirar daquela vida difícil, que íamos construir uma família juntos. E eu acreditei. Acreditei em cada palavra. A voz de Mariângela falhou. Ela precisou parar para tossir novamente. Gabriel esperou pacientemente, segurando a mão dela. Um dia, ele me levou para fazer essa tatuagem. Disse que queria que a gente tivesse uma marca que nos unisse para sempre. A âncora representava a estabilidade que ele queria me dar. A rosa era eu, a flor que ele tinha encontrado no meio do caos da cidade. Fizemos juntos. Ele fez no pulso. Eu fiz na mão. No mesmo dia, no mesmo lugar. Gabriel olhou para a tatuagem com mais atenção. Mesmo desbotada, dava para perceber que tinha sido feita com carinho. Não era um desenho qualquer. Tinha significado. Mas então você descobriu que estava grávida, continuou o menino, já sabendo o resto da história. Sim, fiquei grávida de você. Fiquei tão feliz, Gabriel. Achei que finalmente ia ter uma família de verdade. Corri para contar para ele. Mas quando cheguei ao escritório onde ele trabalhava, vi uma cena que destruiu tudo. Ele estava com outra mulher. Uma secretária loira, bem vestida, arrumada. Os dois riam juntos, muito próximos. E quando ela se inclinou e o beijou, eu senti meu mundo desabar. A mãe de Gabriel fechou os olhos, como se ainda pudesse ver aquela cena com clareza. Não esperei explicação. Não quis ouvir desculpas. Simplesmente fui embora. Mudei de cidade, voltei para o interior, fiquei na casa de uma prima por um tempo. Quando você nasceu, eu já estava sozinha. Completamente sozinha. E jurei que nunca mais ia procurar aquele homem, que ele não merecia conhecer você, que ele tinha me traído, tinha jogado fora tudo que a gente tinha. Gabriel sentiu a raiva familiar crescer no peito. Era uma raiva antiga, alimentada por anos de sofrimento e privação. Ele é um covarde, mãe. Um covarde que abandonou você grávida. É o que eu sempre pensei, meu filho. É o que eu sempre vou pensar. O silêncio tomou conta da construção. Lá fora, o barulho do trânsito aumentava. A cidade acordava por completo, indiferente aos dramas que aconteciam em seus cantos esquecidos. Você lembra o nome dele? Perguntou Gabriel, quebrando o silêncio. Mariângela hesitou. Era uma pergunta que o filho fazia de vez em quando, e ela sempre evitava responder. Mas desta vez, cansada, doente, exausta de carregar aquele peso sozinha, deixou escapar. Eduardo. Eduardo Almeida. Mas não adianta saber, Gabriel. Ele deve estar longe. Deve ter esquecido que eu existi. Deve ter uma família, uma vida boa. Gente como a gente não existe para gente como ele. Gabriel gravou o nome na memória. Eduardo Almeida, o homem que tinha a mesma tatuagem da mãe, o homem que os tinha abandonado, o pai que ele nunca conheceu e que nunca quis conhecer. Nos dias seguintes, Mariângela piorou. A febre não baixava, a tosse ficava cada vez mais carregada. Gabriel tentava conseguir dinheiro para mais remédios, mas não era suficiente. Ela precisava de um médico, precisava de um hospital. Mas como? Eles não tinham documentos em dia, não tinham endereço fixo, não tinham ninguém. O menino passava as manhãs nas ruas tentando juntar cada centavo possível. À tarde, voltava para cuidar da mãe. À noite, ficava acordado, com medo de que ela parasse de respirar. O desespero crescia a cada dia.
Foi numa dessas manhãs, uma quarta-feira nublada de julho, que Gabriel decidiu se aventurar mais longe. Tinha ouvido falar que na região dos Jardins, perto dos hotéis de luxo, era mais fácil conseguir dinheiro. Os turistas eram mais generosos, os paulistanos mais abastados. Pegou 2 ônibus, usando as moedas que tinha guardado, e desceu na Avenida Paulista. O contraste era brutal. Ali, tudo era diferente. Prédios espelhados, lojas de grife, restaurantes caros, carros importados. Pessoas bem vestidas andavam apressadas, falando ao celular, carregando sacolas de compras. Gabriel se sentiu ainda mais invisível do que de costume. Caminhou até a Rua Augusta, desceu em direção aos jardins, passou por galerias de arte e cafés sofisticados. Parou em frente a um hotel imponente, com porteiro de luvas brancas e tapete vermelho na entrada. Era o tipo de lugar que ele só via em comerciais de televisão, nas lojas de eletrodomésticos. Ficou ali, oferecendo ajuda para carregar malas, abrindo portas de táxi, fazendo o que podia. Alguns hóspedes davam gorjetas generosas. Em 2 horas, Gabriel tinha conseguido quase R$ 30. Era mais do que conseguia em um dia inteiro na Zona Leste. Foi quando viu o carro preto parar em frente ao hotel. Um motorista desceu rapidamente e abriu a porta traseira. Outro homem, um segurança pelo uniforme, saiu primeiro, e então, com cuidado, começou a descer uma cadeira de rodas. Gabriel observou curioso. Não via muitas cadeiras de rodas por ali. O homem sentado nela tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados, terno azul marinho impecável, postura ereta apesar da limitação física. Tinha um ar de autoridade, de alguém acostumado a ser respeitado. O segurança empurrou a cadeira em direção à entrada do hotel. Gabriel se aproximou instintivamente, pensando em oferecer ajuda, talvez segurar a porta, mas parou no meio do caminho. Algo tinha chamado sua atenção. Quando o homem na cadeira de rodas gesticulou para o segurança, a manga do terno subiu levemente. E ali, no pulso esquerdo, Gabriel viu algo que fez seu coração parar. Uma tatuagem. Antiga, desbotada, mas inconfundível. Uma âncora entrelaçada com uma rosa. Exatamente igual à tatuagem da mãe. O mundo ao redor pareceu desacelerar. O barulho dos carros ficou distante. As pessoas viraram borrões. Gabriel ficou paralisado, os olhos fixos naquela marca que conhecia tão bem. Não podia ser coincidência. Não podia ser apenas um desenho parecido. Era idêntico. As mesmas linhas, as mesmas cores desbotadas. A mesma história gravada na pele. O menino sentiu as pernas tremerem. 1000 pensamentos passaram pela sua cabeça em segundos. Seria ele. Seria Eduardo. Almeida? O homem que sua mãe tinha amado e que os tinha abandonado? O pai que ele nunca conheceu? A raiva que sempre sentiu começou a se misturar com algo diferente. Curiosidade, medo, confusão, vontade de gritar, vontade de fugir, vontade de saber a verdade. Gabriel respirou fundo. As mãos suavam. O coração batia tão forte que ele achava que todos podiam ouvir. Mas algo mais forte do que o medo o impulsionou. Talvez fosse o desespero pela mãe doente. Talvez fosse a necessidade de entender o passado. Talvez fosse simplesmente o destino cumprindo seu papel. Ele deu um passo à frente, depois outro, e mais outro, até estar bem próximo da cadeira de rodas que tinha parado perto da recepção do hotel. O segurança olhou para ele com desconfiança, fazendo um gesto para que se afastasse. Mas Gabriel não recuou. Com a voz trêmula, mas determinada, o menino finalmente falou. Senhor, eu preciso falar com o senhor. É importante. É sobre uma tatuagem. O homem na cadeira de rodas virou a cabeça lentamente, os olhos escuros encontrando os do menino. Por um instante, pareceu irritado com a interrupção, mas então seu olhar desceu até o braço próprio, até a manga que tinha subido e revelado a tatuagem. Ele franziu a testa, intrigado. O que você disse, garoto? Gabriel engoliu seco. Não havia mais volta. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar melhor. Essa tatuagem no seu pulso, uma âncora com uma rosa. Minha mãe tem a mesma. Exatamente a mesma. E ela me contou uma história.
Uma história sobre um homem chamado Eduardo Almeida. Um homem que ela amou. Um homem que fez essa tatuagem com ela. Um homem que a abandonou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto do homem na cadeira de rodas ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. Suas mãos agarraram os apoios da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Os olhos se arregalaram. A respiração ficou pesada. Por longos segundos, ele não conseguiu falar. Apenas olhava para Gabriel como se estivesse diante de algo impossível. Como se o passado tivesse acabado de bater na porta do presente com toda a força de um trem desgovernado. E quando finalmente conseguiu falar, sua voz saiu rouca, embargada, carregada de uma emoção que ele não conseguia controlar. Mariângela. O nome da sua mãe é Mariângela. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Uma certeza que vinha de algum lugar profundo da memória. Gabriel sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Assentiu com a cabeça, incapaz de pronunciar qualquer palavra. O homem na cadeira de rodas levou as mãos ao rosto, tremendo visivelmente. E naquele momento, em frente a um hotel de luxo, no meio do movimentado bairro dos Jardins, dois mundos completamente opostos se encontraram através de uma tatuagem antiga e desbotada. Uma marca que carregava não apenas tinta e desenho, mas toda uma história de amor, dor, abandono e verdades que estavam prestes a vir à tona. Eduardo Almeida não conseguia parar de tremer. Suas mãos seguravam os apoios da cadeira de rodas com uma força descomunal, como se precisasse se segurar em algo concreto para não desmoronar. O nome que acabara de pronunciar ecoava em sua mente como um grito vindo do passado. Mariângela. Quantos anos tinham se passado? 15? 16? E agora, ali estava um menino de olhos assustados, sujo, magro, dizendo que ela era sua mãe, que ela tinha a mesma tatuagem, que ele, Eduardo, tinha a abandonado grávida. Não, murmurou ele, a voz rouca. Não foi assim. Não foi assim. Gabriel deu um passo para trás, confuso com a reação do homem. O segurança se aproximou tentando afastar o menino, mas Eduardo levantou a mão num gesto brusco, impedindo a intervenção. Deixe ele, ordenou, sem tirar os olhos de Gabriel. Por favor, deixe ele. O segurança recuou, mas permaneceu alerta. Alguns hóspedes do hotel começavam a observar a cena, curiosos. Eduardo não se importava. Naquele momento, o mundo inteiro poderia estar assistindo, e ele não ligaria. Sua atenção estava completamente focada naquele menino franzino, de roupas rasgadas e rosto marcado pela dureza das ruas. Quanto tempo sua mãe está assim, vivendo na rua? A voz de Eduardo saiu quebrada, carregada de culpa. 4 anos, respondeu Gabriel ainda desconfiado. Mas a vida já era difícil antes. Sempre foi. Eduardo fechou os olhos com força, sentindo uma dor física no peito. 4 anos. Uma criança vivendo nas ruas por 4 anos. E antes disso, uma vida de dificuldades. Tudo porque ele não tinha conseguido encontrá-la. Tudo porque um mal-entendido tinha destruído o futuro que deveriam ter construído juntos. Onde ela está agora? Preciso vê-la, preciso falar com ela. Gabriel hesitou. Toda a raiva que tinha cultivado ao longo dos anos ainda estava ali, pulsando em suas veias. Aquele homem rico, bem vestido, com motorista e segurança, tinha abandonado sua mãe. Por que deveria levá-lo até ela? Por que deveria confiar nele? Mas então pensou na febre que não baixava, na tosse que piorava a cada dia, no desespero que ele sentia toda noite, com medo de acordar e encontrar a mãe sem vida. E percebeu que não tinha escolha. Se esse homem realmente era Eduardo Almeida, se realmente tinha alguma história com sua mãe, talvez pudesse ajudar. Talvez pudesse pagar um médico, um hospital, remédios de verdade. Ela está muito doente, disse Gabriel, a voz quebrando. Tem febre alta, tosse e não consegue nem levantar direito. Eu tento comprar remédio, mas não é suficiente. Ela precisa de um médico, precisa de ajuda. Eduardo sentiu lágrimas queimarem em seus olhos. Não chorava havia anos. Desde o acidente que o deixara naquela cadeira, tinha aprendido a controlar as emoções, a ser forte, a não demonstrar fraqueza.
Mas naquele momento, toda a armadura que tinha construído ao redor de si mesmo ruiu. Me leva até ela, pediu, e não era mais uma ordem. Era uma súplica. Por favor, eu imploro. Me leva até ela. Gabriel olhou para aquele homem, poderoso, reduzido a um pedido desesperado, e viu sinceridade nos olhos dele. Viu dor, viu arrependimento, e contra todos os seus instintos, contra toda a raiva que sentia, concordou. Ela está numa construção abandonada na Zona Leste. É longe daqui. Não importa. Vamos agora. Eduardo virou-se para o segurança e deu instruções rápidas. O motorista foi chamado. Em poucos minutos estavam no carro. Gabriel sentado no banco de trás, ainda sem acreditar no que estava acontecendo, enquanto Eduardo ia na frente, a cadeira de rodas dobrada no porta-malas. O segurança os acompanhava em outro veículo. Durante o trajeto, um silêncio pesado tomou conta do carro. Gabriel olhava pela janela, vendo a paisagem mudar gradualmente. Os prédios luxuosos davam lugar a construções mais simples, depois a casas modestas, até chegarem às ruas esburacadas e sujas da Zona Leste. Era como viajar entre dois países diferentes dentro da mesma cidade. Eduardo observava tudo com atenção. Cada barraco, cada rua sem asfalto, cada criança descalça brincando na calçada. Como Mariângela tinha acabado ali. Como a mulher que ele amava, a mulher que deveria ter sido sua esposa, tinha caído naquela situação. Quando Gabriel indicou a construção abandonada, Eduardo sentiu um nó na garganta. O motorista estacionou o carro. O segurança desceu primeiro, analisando o local com desconfiança. Eduardo foi transferido para a cadeira de rodas e Gabriel os guiou até a entrada. O chão era irregular, cheio de entulho. A cadeira de rodas tinha dificuldade para passar, mas o segurança a empurrava com cuidado. Subiram uma rampa improvisada, passaram por corredores de concreto exposto, até chegarem a um canto onde papelões estavam empilhados formando uma espécie de cama. E ali, deitada, envolta em um cobertor rasgado, estava Mariângela. Eduardo sentiu o ar faltar em seus pulmões. Mesmo pálida, mesmo magra, mesmo com o rosto marcado pelo sofrimento, ela continuava sendo a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Os cabelos escuros, agora mais compridos e desgrenhados, ainda tinham aquele brilho que ele lembrava. Os olhos, quando ela os abriu, ao ouvir passos, ainda tinham aquela profundidade que o tinha feito se apaixonar anos atrás. Mariângela piscou várias vezes, confusa. A febre alta estava fazendo sua visão ficar embaçada. Achou que estava delirando quando viu a silhueta de um homem em cadeira de rodas sendo empurrado em sua direção. Mas quando ele ficou mais perto, quando a luz fraca que entrava pela janela iluminou seu rosto, ela sentiu o coração disparar. Eduardo, sussurrou, a voz tão baixa que mal podia ser ouvida. Mariângela. Meu Deus, Mariângela. Ele se inclinou para a frente na cadeira, estendendo a mão trêmula. Ela olhou para aquela mão, viu a tatuagem no pulso, e as lembranças vieram como uma avalanche. O amor que tinham vivido, a felicidade que tinham compartilhado, o dia em que fizeram as tatuagens juntos. E depois, a dor, a traição que tinha visto, o beijo que tinha presenciado. Por que você está aqui? Ela perguntou, e não havia raiva na voz, apenas cansaço. Uma tristeza profunda e antiga. Porque eu nunca parei de procurar você. Porque eu nunca te esqueci, porque eu nunca te traí. As palavras saíram numa enxurrada. Eduardo não conseguia se controlar. Tinha esperado tanto tempo por aquele momento, tinha imaginado tantas vezes o que diria se a encontrasse. E agora tudo vinha à tona sem ordem, sem controle. Você me traiu. Eu vi. Vi você com aquela mulher. Vi vocês se beijando. Não, Mariângela. Não. Você viu o que Patrícia queria que você visse. Ela era minha assistente. Ela tinha uma obsessão doentia por mim. Quando descobriu sobre nós, sobre nosso relacionamento, ela começou a planejar uma forma de nos separar. Naquele dia, ela sabia que você ia aparecer no escritório. Ela me chamou para assinar uns documentos urgentes
E quando me inclinei sobre a mesa, ela se jogou em cima de mim e me beijou à força. Foi exatamente naquele momento que você entrou. Mariângela balançou a cabeça, as lágrimas começando a descer pelo rosto. Mas você não me procurou. Não veio atrás de mim. Eu procurei, Mariângela. Deus é testemunha de quanto eu procurei. Quando percebi que você tinha fugido, fiquei desesperado. Fui na sua casa. Na casa dos seus pais, dos seus amigos. Ninguém sabia onde você estava. Sua prima disse que você tinha ido embora, mas não falou para onde. Contratei investigadores particulares. Gastei uma fortuna tentando te encontrar. Mas você tinha simplesmente desaparecido. Gabriel ouvia tudo em silêncio, encostado na parede. Sua mente processava cada palavra, cada revelação. A história que a mãe sempre contou estava sendo desconstruída bem na sua frente. Não tinha havido traição. Tinha havido um mal-entendido, uma armadilha, um engano cruel que tinha custado a todos eles anos de sofrimento. E depois eu sofri o acidente, continuou Eduardo, a voz pesada. Estava voltando de uma viagem de negócios, desesperado, pensando em você, e não vi o caminhão vindo. Bati de frente. Passei meses no hospital. 3 cirurgias na coluna. Os médicos disseram que eu nunca mais ia andar. E mesmo assim, mesmo preso naquela cama de hospital, eu não parava de pensar em você. De me perguntar onde você estava. Se estava bem. Se tinha seguido em frente. Mariângela cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Todo aquele tempo, todo aquele sofrimento, baseado em uma mentira. Baseado em uma cena mal interpretada, eu estava grávida, Eduardo. Estava grávida quando fui embora. E criei nosso filho sozinha. Passei fome para ele comer. Trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo. E quando não consegui mais, quando a vida ficou impossível, acabamos aqui, nas ruas, dormindo em papelão. Eduardo olhou para Gabriel. Realmente olhou. E viu além da sujeira, além das roupas rasgadas, além da magreza. Viu os próprios olhos refletidos naquele rosto jovem. Viu os traços de Mariângela misturados com os seus. Viu o filho que nunca tinha conhecido. O filho que tinha crescido sem pai. O filho que tinha vivido nas ruas enquanto ele construía um império empresarial. A dor que sentiu, naquele momento, foi maior do que qualquer dor física que já tinha experimentado. Maior do que a dor do acidente. Maior do que a dor das cirurgias. Era a dor de saber que tinha perdido 12 anos da vida de seu filho. A dor de saber que enquanto ele dormia em lençóis de seda, seu menino dormia em papelão. Que enquanto ele tinha médicos particulares, sua família vivia sem remédios básicos. Meu filho, murmurou, estendendo os braços em direção a Gabriel. Meu filho. Gabriel não se moveu. Ainda estava processando. Ainda estava tentando entender. A raiva que sempre sentiu estava sendo substituída por confusão e por algo que ele tinha medo de reconhecer. Esperança. Eduardo virou-se para o segurança. Chame uma ambulância. Não, espere. Chame o Dr. Henrique. Diga que é urgente. Mande ele trazer tudo o que for necessário. E depois ligue para a imobiliária. Preciso de um apartamento mobilizado. Hoje. Não importa o preço. 3 quartos, bem localizado, com tudo o que for necessário. O segurança pegou o celular e começou a fazer as ligações. Eduardo voltou sua atenção para Mariângela, que continuava deitada, fraca demais para levantar. Você vai ficar boa, prometeu ele, segurando a mão dela. Vou cuidar de você, de vocês dois. Vou compensar cada dia perdido, cada lágrima, cada momento de sofrimento. Por que deveria acreditar em você? Mariângela perguntou, mas sua voz não tinha força. Ela queria acreditar. Deus sabia o quanto ela queria. Porque eu amo você. Sempre amei. Desde o primeiro dia em que te vi, limpando aquele corredor do escritório, cantarolando baixinho. Você iluminou minha vida. E quando você foi embora, a luz se apagou. Construí empresas, fiz fortuna, conquistei sucesso. Mas nada disso significou nada sem você. As lágrimas de Mariângela não paravam de cair. Anos de dor, de solidão, de desespero estavam sendo lavados por aquelas palavras.
palavras que ela sempre quis ouvir, palavras que tinha sonhado durante noites sem fim. Em menos de 1 hora, o doutor Henrique chegou, um médico particular, com uma maleta cheia de equipamentos. Examinou Mariângela ali mesmo, na construção abandonada, com a mesma atenção que daria em uma clínica de luxo. O diagnóstico foi grave. Pneumonia aguda, possivelmente evoluindo para algo mais sério. Bronquite crônica, desnutrição severa, desidratação. Ela precisa ser internada imediatamente, disse o médico a Eduardo. Mas Eduardo balançou a cabeça. Não, nada de hospital público. Leve ela para o Sírio-Libanês. Quero o melhor quarto, os melhores médicos, tudo o que for necessário. E cuide do menino também, quero um check-up completo nele. Gabriel tentou protestar, mas estava exausto demais. Quando os paramédicos chegaram com a maca, ele viu sua mãe ser colocada ali com cuidado, coberta com lençóis limpos, conectada a um soro. Ela parecia tão pequena, tão frágil. Eduardo segurou a mão de Gabriel. Você vai comigo. Não vou deixar você aqui. E pela primeira vez em sua vida, Gabriel não precisou ser forte. Não precisou cuidar de ninguém. Não precisou se preocupar com onde ia dormir ou o que ia comer. Pela primeira vez, alguém estava cuidando dele. E mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, mesmo ainda confuso e assustado, ele deixou aquele homem em cadeira de rodas guiá-lo para fora daquela construção abandonada. No hospital, Mariângela foi imediatamente levada para uma suíte de luxo. Médicos entraram e saíram, fazendo exames, aplicando medicamentos, estabilizando seu quadro. Gabriel tomou um banho quente pela primeira vez em semanas, vestiu roupas novas que Eduardo mandou comprar, comeu uma refeição completa. Quando finalmente se sentou ao lado da cama onde a mãe dormia, conectada a monitores e soros, ele sentiu as lágrimas caírem. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de medo de que tudo fosse apenas um sonho. Eduardo entrou na sala em sua cadeira de rodas, parando ao lado de Gabriel. Ela vai ficar boa, disse, colocando a mão no ombro do menino. Os médicos disseram que chegou a tempo. Mais alguns dias e seria tarde demais. Gabriel olhou para ele. Por que está fazendo isso? Você nem me conhece. Eduardo sorriu, mas era um sorriso triste. Porque você é meu filho, e porque eu já perdi 12 anos da sua vida. Não vou perder mais nenhum segundo. Eles ficaram ali, lado a lado, observando Mariângela dormir. 2 gerações separadas pelo tempo e pelas circunstâncias, mas unidas por uma tatuagem antiga e desbotada. Uma âncora entrelaçada com uma rosa. Um símbolo de amor que tinha sobrevivido a tudo. A separação, a dor, o tempo, a distância. E que agora, finalmente, estava cumprindo sua promessa original. A promessa de estabilidade. A promessa de um lar. A promessa de que, não importa o que acontecesse, aquele amor sempre encontraria seu caminho de volta. O hospital sírio-libanês era como outro mundo para Gabriel. Corredores brancos e reluzentes, máquinas que apitavam suavemente, enfermeiras em uniformes, impecáveis circulando com eficiência silenciosa. O cheiro de desinfetante era forte, mas não desagradável. Era o cheiro da esperança. O cheiro de um lugar onde pessoas eram cuidadas de verdade. Mariângela foi levada direto para a emergência. Uma equipe de médicos se reuniu ao redor dela, fazendo perguntas, examinando, conectando aparelhos. Gabriel observava de longe, sem entender metade dos termos médicos que ouviam. Pneumonia, hipóxia, insuficiência respiratória, desnutrição severa, desidratação. Cada palavra soava como uma sentença, mas os médicos falavam com calma profissional, tranquilizando que tudo seria feito. Eduardo estava ao lado de Gabriel, a mão pousada no ombro do menino. Mesmo sentado na cadeira de rodas, sua presença transmitia segurança. Ele tinha aquela postura de quem estava acostumado a resolver problemas, a fazer as coisas acontecerem, e estava determinado a usar todos os seus recursos para salvar Mariângela. O médico responsável, um homem de uns 50 anos com cabelos brancos e óculos de armação fina, aproximou-se deles após os primeiros exames.
Senhor Almeida, a paciente está em estado grave, mas estável. Ela desenvolveu uma pneumonia bacteriana aguda complicada por desnutrição e um quadro de bronquite crônica não tratada. Vamos interná-la na UTI para monitoramento constante. Precisaremos de antibióticos intravenosos, oxigenoterapia e reposição nutricional. O prognóstico é bom, mas vai levar algumas semanas até ela se recuperar completamente. Eduardo assentiu, absorvendo cada informação. Doutor, faça tudo o que for necessário. Não existe limite de orçamento. Quero os melhores profissionais, os melhores tratamentos, tudo o que ela precisar. Pode deixar, Sr. Almeida. Ela está em boas mãos. O médico se afastou e Eduardo olhou para Gabriel. O menino estava pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar, as mãos tremendo levemente. Ela vai ficar bem, Gabriel, eu prometo. E se não ficar? E se for tarde demais? A voz do menino era frágil, carregada, de medo. Eduardo puxou a cadeira para mais perto e segurou as mãos sujas de Gabriel entre as suas. Olha para mim. Sua mãe é forte. Mais forte do que eu. Mais forte do que qualquer pessoa que eu conheço. Ela sobreviveu a 12 anos sozinha, criando você, enfrentando a rua, a fome, o frio. Se ela aguentou tudo isso, vai aguentar essa internação também. Confia em mim. Gabriel queria acreditar. Precisava acreditar. Assentiu com a cabeça, limpando as lágrimas com as costas da mão. Enquanto Mariângela era transferida para a UTI, Marcos se aproximou de Eduardo com um tablet na mão. Senhor Eduardo, encontrei um apartamento disponível na Muca. 3 quartos, mobiliado, prédio com segurança. Posso fechar hoje mesmo. Fecha. E providencia roupas para o menino. Tamanho infantil, 12 anos. Tudo novo. Sapatos, agasalhos, roupas de cama, toalhas. Tudo que uma família precisa. E comida. Enche a geladeira. Enche os armários. Entendeu? Sim, senhor. Vou providenciar tudo até amanhã. Eduardo se virou novamente para Gabriel. Você vai tomar um banho, comer uma refeição decente e dormir numa cama de verdade hoje à noite. Sua mãe ficaria brava comigo se eu deixasse você sujo e com fome, enquanto ela está aqui. Gabriel olhou para as próprias roupas. Estava imundo. Não tomava banho há dias. Seus cabelos estavam embaraçados, as unhas pretas de sujeira, os pés machucados dentro dos tênis furados. Pela primeira vez, sentiu vergonha. Não pela pobreza em si, mas por estar diante daquele homem que era seu pai naquele estado. Eu não tenho roupa limpa para trocar. Vai ter. Marcos vai providenciar tudo. Mas primeiro, vamos ver sua mãe mais uma vez antes de ir. Eles foram autorizados a entrar na UTI por alguns minutos. Mariângela estava dormindo, conectada a diversos aparelhos. Uma máscara de oxigênio cobria seu rosto. Os cabelos tinham sido lavados e penteados pelas enfermeiras. Mesmo pálida e doente, parecia mais em paz do que Gabriel havia há semanas. Eduardo aproximou a cadeira da cama e segurou a mão dela com delicadeza. Gabriel ficou do outro lado, fazendo o mesmo. Por alguns minutos, os 3 permaneceram assim. Uma família silenciosa, reunida finalmente, mesmo que em circunstâncias tão difíceis. Volto amanhã cedo, Mariângela. E vou trazer nosso filho bem cuidado. Descanse. Fique boa. A gente tem muito tempo perdido para recuperar, sussurrou Eduardo. Eles saíram da UTI e seguiram para o carro. Marcos dirigiu até um hotel 5 estrelas nos Jardins. Eduardo tinha mantido uma suíte permanente ali para quando precisava ficar em São Paulo. O apartamento que Marcos tinha alugado só estaria pronto no dia seguinte. Quando entraram na suíte, Gabriel parou na porta, boquiaberto. Era maior do que qualquer lugar onde ele já tinha morado. Sofás de couro, televisão imensa, janelas do chão ao teto com vista para a cidade iluminada, um quarto com uma cama king size, banheiro com banheira. Tudo era luxuoso, limpo, cheiroso. Você pode tomar banho ali. Marcos vai trazer roupas daqui a pouco e depois vamos pedir comida. O que você gosta de comer? Gabriel não sabia nem como responder. Comida para ele sempre foi o que conseguia encontrar. Restos de padaria, marmitex das igrejas,
Sobras que comerciantes davam no fim do dia. Qualquer coisa. Eu como qualquer coisa. Eduardo sorriu com tristeza. Percebeu que o menino não estava sendo educado. Simplesmente não tinha referências do que era escolher comida. Vou pedir um pouco de tudo. Arroz, feijão, bife, batata frita, salada. Um lanche, suco, sobremesa. E amanhã você me diz do que mais gostou. Gabriel entrou no banheiro e ficou parado, olhando ao redor. A banheira era enorme, reluzente. Tinha sabonetes embalados, shampoos em frascos bonitos, toalhas brancas e macias empilhadas. Ele abriu o chuveiro e a água quente saiu com força, enchendo o ambiente de vapor. Tirou as roupas sujas e entrou debaixo da água. A sensação era indescritível. Ele tinha se acostumado a tomar banho gelado em torneiras públicas, de forma rápida, sempre com medo de alguém aparecer. Mas ali, naquela água quente e abundante, ele podia ficar o tempo que quisesse. Esfregou o corpo com força, vendo a sujeira escorrer pelo ralo. Lavou os cabelos 3 vezes, até sentir que estavam realmente limpos. Ficou ali por quase meia hora, deixando a água quente aliviar as tensões acumuladas em anos de vida dura. Quando saiu, enrolado numa toalha felpuda, encontrou roupas novas sobre a cama. Marcos tinha sido rápido. Calça jeans, camiseta branca, cueca, meias, tênis novos. Tudo do tamanho certo. Gabriel se vestiu lentamente, admirando cada peça. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se limpo. Sentiu-se humano. Eduardo estava na sala, também recém-banhado, vestindo roupas confortáveis. Tinha pedido comida e a mesa estava cheia. Gabriel sentou-se e começou a comer devagar, tentando não demonstrar a fome desesperada que sentia. Mas Eduardo percebeu. Viu a forma como os olhos do menino brilhavam ao ver tanta comida. A forma como suas mãos tremiam ao pegar os talheres. Come sem pressa e pode repetir quantas vezes quiser. Gabriel comeu até não conseguir mais. Foi a primeira vez na vida que sentiu o estômago verdadeiramente cheio. Depois do jantar, Eduardo o levou para o quarto. Você vai dormir aqui. Eu fico no sofá da sala. O senhor não precisa. Eu posso dormir no chão. Estou acostumado. Não. Você vai dormir numa cama de verdade, com lençóis limpos e travesseiro macio. É o mínimo que eu posso fazer por você depois de tudo que passou. Gabriel deitou-se na cama, afundando no colchão macio. Era como estar numa nuvem. Cobriu-se com o edredom e sentiu um conforto que nunca tinha experimentado. Mas mesmo exausto, não conseguia dormir. A cabeça estava cheia de pensamentos, de emoções, de medos e esperanças misturados. Eduardo apareceu na porta, empurrando a cadeira de rodas. Posso entrar? Pode. Ele entrou e parou ao lado da cama. Eu sei que isso tudo é muito para processar. Sei que você ainda tem raiva de mim. Sei que vai levar tempo para confiar em mim. Mas quero que você saiba uma coisa. Eu nunca quis abandonar você. Nunca quis abandonar sua mãe. Se eu soubesse que ela estava grávida, teria virado o mundo de cabeça para baixo para encontrá-la. Você acredita em mim? Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando as palavras. Eu quero acreditar. Mas é difícil. A gente sofreu muito. Minha mãe quase morreu hoje. E se você não tivesse passado na frente daquele hotel? E se eu não tivesse visto a tatuagem? A gente ia continuar sofrendo, ia continuar invisível. Você tem razão, mas o destino quis que a gente se encontrasse. E agora que encontrei vocês, nunca mais vou deixar vocês sozinhos. Nunca mais. O senhor promete? Eu prometo. E sobre ser meu pai? O senhor quer ser meu pai de verdade? A voz de Eduardo falhou. Ele se inclinou da cadeira, alcançando a mão de Gabriel. Eu sempre fui seu pai, Gabriel, mesmo sem saber da sua existência. Você é meu filho, meu sangue, minha continuação. E ser seu pai é a coisa mais importante que eu posso ser nessa vida. Gabriel sentiu as lágrimas voltarem. Mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de uma possibilidade que ele nunca tinha considerado. A possibilidade de ter um lar de verdade.
Eles conversaram por mais 1 hora. Eduardo contou sobre sua vida, seus negócios, o acidente que o deixou cadeirante. Gabriel contou sobre as ruas, sobre como cuidava da mãe, sobre os dias difíceis e as noites de frio. Aos poucos, a distância entre eles foi diminuindo. Quando Gabriel finalmente dormiu, Eduardo ficou ali, observando o filho que acabara de conhecer. Viu as marcas da vida difícil, os pés calejados, as mãos pequenas e machucadas, o rosto ainda infantil, mas já marcado por preocupações de adulto. E jurou para si mesmo que ia mudar aquilo, ia dar para aquele menino tudo o que ele merecia: educação, saúde, oportunidades, amor. Nos dias seguintes, uma rotina começou a se estabelecer. Todas as manhãs, Eduardo e Gabriel iam ao hospital visitar Mariângela. Ela estava respondendo bem ao tratamento. A febre tinha baixado, a respiração estava mais regular. Os médicos estavam otimistas. O apartamento na Muca ficou pronto. 3 quartos, sala ampla, cozinha equipada. Marcos tinha providenciado tudo. Móveis novos, roupas para todos os tamanhos, geladeira cheia, armários abastecidos, tudo que uma família precisava para recomeçar. Gabriel passou a morar ali, visitando a mãe todos os dias com Eduardo. Pela primeira vez experimentava o que era ter uma casa de verdade, poder tomar banho quente sempre que quisesse, dormir numa cama todas as noites, comer 3 refeições por dia, estudar, porque Eduardo tinha matriculado ele numa escola particular próxima, com aulas de reforço para compensar os anos perdidos. As primeiras semanas foram difíceis. Gabriel não estava acostumado com rotina, acordar cedo, ir para a escola, fazer lição de casa. Tudo era novo e assustador, mas Eduardo estava sempre presente. Ajudava com as tarefas, incentivava, mostrava que acreditava nele. Na escola, Gabriel era quieto. Os outros alunos vinham de famílias estruturadas e ele se sentia diferente. Mas aos poucos, com apoio de psicólogos que Eduardo contratou, começou a se abrir. Fez amigos, descobriu que era bom em matemática, começou a gostar de ler. 3 semanas após a internação, Mariângela recebeu alta. Os médicos ficaram impressionados com a recuperação. Ela tinha ganhado peso, a respiração estava normal, as cores tinham voltado ao rosto. Quando entrou no apartamento pela primeira vez, apoiada em Eduardo, que insistiu em sair da cadeira para acompanhá-la até o sofá, ela chorou. Chorou ao ver o filho limpo, vestido, saudável. Chorou ao ver os quartos arrumados, a cozinha equipada, a vida que nunca tinha conseguido dar para Gabriel. Chorou ao perceber que finalmente tinha um lar de verdade. Eduardo sentou-se ao lado dela no sofá, Gabriel do outro lado. Os 3 ficaram ali em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Obrigada, sussurrou Mariângela, olhando para Eduardo. Obrigada por não desistir de mim, por nos salvar. Eu que agradeço por ter me dado um filho maravilhoso, por ter sobrevivido, por estar aqui agora. Ela pegou a mão dele, entrelaçando os dedos. Gabriel observava os pais, vendo a conexão que ainda existia entre eles mesmo, depois de tanto tempo separados. Aos poucos, a vida foi se organizando. Mariângela se fortaleceu completamente e começou a trabalhar na empresa de Eduardo, ajudando com projetos sociais. Ela tinha experiência de vida que nenhum executivo tinha. Sabia o que era passar necessidade, sabia o que pessoas em situação de rua precisavam. Gabriel continuou progredindo na escola. Em 6 meses, tinha recuperado todo o atraso. Em 1 ano, estava entre os melhores alunos da turma. Descobriu que queria trabalhar com pessoas. Queria ajudar outros como ele. Outros que viviam nas ruas, invisíveis, esquecidos. Foi numa noite durante o jantar que Gabriel fez a proposta que mudaria tudo. Pai, mãe, eu tenho uma ideia. Quero criar uma fundação para ajudar crianças de rua. Quero dar para elas o que vocês me deram. Uma chance, uma esperança, uma família. Eduardo e Mariângela se entreolharam. Viram no filho a mesma determinação que os tinha trazido até ali, a mesma força que tinha feito eles sobreviverem. E souberam, naquele momento, que Gabriel tinha um propósito:
e que eles iam ajudá-lo a cumprir esse propósito, custasse o que custasse. A ideia de Gabriel não era apenas um sonho de adolescente. Era um propósito nascido da dor, da experiência vivida, da certeza de que ninguém deveria passar pelo que ele passou. E Eduardo, homem de negócios experiente, sabia reconhecer quando uma ideia tinha potencial. Mais do que isso, sabia reconhecer quando uma causa merecia ser abraçada com todas as forças. Nos meses seguintes, a família se dedicou completamente ao projeto. Eduardo usou sua rede de contatos, seus recursos financeiros e sua experiência administrativa para estruturar a fundação. Mariângela contribuiu com seu conhecimento de campo, sua empatia natural e sua capacidade de entender as necessidades reais de quem vivia na rua. Gabriel, mesmo ainda adolescente, era o coração do projeto. Era ele quem ia às ruas, conversava com as crianças, entendia seus medos e sonhos. O primeiro passo foi encontrar um imóvel adequado. Eduardo comprou um antigo colégio desativado na Zona Leste, próximo de onde Gabriel e Mariângela tinham vivido. Era um prédio grande, com salas amplas, pátio espaçoso, cozinha industrial. Precisava de reformas, mas tinha potencial. Durante 6 meses, obras transformaram aquele espaço abandonado em um verdadeiro lar. Dormitórios foram construídos com beliches confortáveis e armários individuais. Uma biblioteca foi montada, com livros doados e computadores para pesquisa. Salas de aula foram equipadas. Um refeitório grande e acolhedor foi criado. Consultórios médico e odontológico foram instalados. E um pátio com quadra esportiva foi reformado para que as crianças pudessem brincar. Mariângela insistiu em pequenos detalhes que faziam toda a diferença. Cortinas coloridas nas janelas, plantas nos corredores, quadros nas paredes. Ela sabia que ambiente acolhedor era fundamental para quem nunca tinha tido um lar de verdade. Enquanto o espaço físico era preparado, Eduardo montou uma equipe multidisciplinar. Contratou educadores, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, enfermeiros. Procurou profissionais que não apenas tinham competência técnica, mas que genuinamente se importavam com a causa. Gabriel participou de todas as etapas. Nas reuniões, mesmo sendo o mais jovem da sala, suas contribuições eram levadas a sério. Ele sabia coisas que nenhum manual ensinava. Sabia que criança de rua tem medo de espaços fechados no início. Sabia que precisam de tempo para confiar em adultos. Sabia que comida farta nas primeiras semanas pode causar problemas digestivos em quem passou fome por muito tempo. Sabia que, antes de ensinar matemática ou português, era preciso ensinar que eles eram importantes, que eram vistos, que importavam. A Fundação Recomeço foi inaugurada numa manhã ensolarada de setembro. O nome tinha sido sugestão de Mariângela, porque era disso que se tratava, de dar às crianças a chance de recomeçar, de reescrever suas histórias. No primeiro dia, 20 crianças foram acolhidas, meninos e meninas entre 7 e 15 anos, todos vindos das ruas da Zona Leste, assustados, desconfiados, magros, sujos, exatamente como Gabriel tinha sido um dia. A equipe os recebeu com paciência, oferecendo banho, roupa limpa, comida, sem pressão, sem cobranças, apenas acolhimento. Gabriel estava lá conversando com cada um, contando sua própria história, mostrando que entendia, que tinha vivido aquilo, que era possível sair. As crianças o olhavam com uma mistura de admiração e esperança. Se ele tinha conseguido, talvez eles também pudessem. Nos primeiros meses, os desafios foram enormes. Algumas crianças fugiam durante a noite, voltando para as ruas que conheciam. Outras tinham surtos de raiva, quebrando coisas, brigando. Muitas tinham traumas profundos que precisavam ser tratados, mas a equipe não desistia. Cada criança que fugia era procurada, convidada a voltar, sem julgamentos. Cada explosão de raiva era acolhida com paciência. Cada trauma era tratado com cuidado. Aos poucos, a fundação começou a funcionar como uma verdadeira família. As crianças voltaram a frequentar a escola com professores de reforço ajudando a recuperar o tempo perdido. Começaram a fazer terapia, elaborando seus traumas. Começaram a comer regularmente, ganhando peso e saúde. Começaram a brincar, a sorrir, a sonhar.
Eduardo visitava a fundação semanalmente. Mesmo na cadeira de rodas, fazia questão de conhecer cada criança pelo nome, perguntar como estavam, incentivar seus progressos. Sua presença era inspiradora. As crianças viam nele alguém que, apesar das limitações físicas, tinha construído um império e agora usava seus recursos para ajudar. Viam que deficiência não era limitação, que obstáculos podiam ser superados. Mariângela trabalhava diretamente com as mães das crianças quando era possível. Muitas viviam em situação de vulnerabilidade extrema, vítimas de violência sem perspectiva de mudança. Ela criou um programa específico para essas mulheres, oferecendo cursos profissionalizantes, apoio psicológico, ajuda para conseguir documentação e emprego. Porque ela sabia que para salvar uma criança, muitas vezes era preciso salvar a família inteira. No final do primeiro ano, 200 crianças tinham sido atendidas. Algumas haviam sido reintegradas às famílias depois que estas se estruturaram. Outras permaneciam na fundação, que tinha se tornado seu lar. Todas tinham voltado a estudar. Todas tinham ganhado peso. Todas tinham voltado a sorrir. As histórias de transformação eram comoventes. Lucas, um menino de 10 anos que vendia balas nos semáforos, descobriu talento para desenho e passou a fazer quadrinhos sobre sua vida. Júlia, uma menina de 13 anos que tinha sido abusada pelo padrasto e fugido de casa, encontrou acolhimento e tratamento, voltando a acreditar em si mesma. Pedro, um adolescente de 15 anos envolvido com pequenos furtos, descobriu paixão por mecânica e conseguiu estágio numa oficina. E a cada história de sucesso, Gabriel sentia que seu propósito estava se cumprindo. Mas ele sabia que ainda tinha muito a fazer. Ainda havia milhares de crianças nas ruas. Milhares de histórias que precisavam ser reescritas. Quando completou 18 anos, Gabriel prestou vestibular para serviço social. Passou em primeiro lugar. Eduardo quis comemorar com uma festa grande, mas Gabriel pediu algo diferente. Queria comemorar na fundação com as crianças. E foi assim que fizeram. Uma festa simples, com bolo, refrigerante e muita música. As crianças cantaram parabéns para ele, e Gabriel chorou de emoção. Durante os 4 anos de faculdade, ele continuou trabalhando na fundação. Acordava cedo, ia para as aulas, voltava à tarde para ajudar. À noite, estudava. Nos finais de semana, ia às ruas buscar mais crianças, oferecendo ajuda, distribuindo comida e cobertores, mostrando que havia esperança. A fundação continuou crescendo. No segundo ano, 500 crianças foram atendidas. Novas unidades foram abertas em outras regiões da cidade. Empresários começaram a fazer doações, inspirados pela causa e pela transparência com que Eduardo gerenciava tudo. O projeto ganhou prêmios, reconhecimento nacional, virou modelo para outras iniciativas. Mariângela e Eduardo, que tinham se reencontrado através da dor, foram reconstruindo também seu relacionamento. Não foi fácil. Eram 12 anos de separação, de mágoa, de histórias diferentes. Mas o amor que os havia unido no passado ainda existia. Transformado, amadurecido, mas presente. 2 anos após o reencontro, eles se casaram numa cerimônia simples, com Gabriel como testemunha e todas as crianças da fundação presentes. Foi um dos dias mais felizes de suas vidas. Gabriel se formou em serviço social com honras acadêmicas. Sua monografia sobre reinserção social de crianças em situação de rua foi considerada exemplar e virou referência na área. Ele poderia ter seguido carreira acadêmica, mas escolheu o trabalho direto. Voltou para a fundação, agora como coordenador de educadores sociais. Seu trabalho era ir às ruas todos os dias, conversar com crianças e adolescentes, oferecer ajuda, mostrar que existia um caminho diferente. E sua abordagem era única porque ele falava de experiência própria. Não era teoria de livro, era vivência real. Muitas crianças resistiam no início, desconfiadas de mais uma promessa vazia. Mas quando Gabriel contava sua história, quando mostrava a tatuagem que dividia com os pais, quando explicava que tinha vivido na mesma construção abandonada,
dormido no mesmo papelão, sentido a mesma fome, os olhos delas mudavam. Começavam a acreditar que talvez fosse possível, que talvez houvesse esperança. Numa noite de sexta-feira, 5 anos após a fundação ser criada, Gabriel foi convidado para dar uma palestra num grande evento sobre responsabilidade social em São Paulo. Empresários, políticos, jornalistas, todos estariam presentes. Eduardo e Mariângela foram junto, sentados na primeira fileira. Gabriel subiu ao palco com seu terno simples, cabelos bem cortados, postura confiante. Era difícil imaginar que aquele jovem articulado de 23 anos tinha sido o menino sujo e magro que dormia em construções abandonadas. Ele começou a falar. Contou sua história desde o início. A vida nas ruas, a mãe doente, a fome constante, o frio das madrugadas, a invisibilidade social. Depois contou sobre o dia em que viu a tatuagem no pulso de um homem em frente a um hotel. Como isso mudou tudo. Como descobriu a verdade sobre o passado. Como encontrou um pai. Como ganhou uma família. Como recebeu uma segunda chance. A plateia estava em silêncio absoluto. Alguns limpavam lágrimas discretamente. Outros estavam visivelmente emocionados. Gabriel continuou, falando sobre a fundação, sobre as crianças que tinham sido ajudadas, sobre a importância de ver o invisível, de estender a mão, de acreditar que toda a vida importa. E então, no final da palestra, ele fez algo que não estava no roteiro. Parou de falar. Olhou para os pais na primeira fileira, sorriu e começou a subir a manga da camisa social que usava. Lentamente, revelou algo que estava em seu antebraço. Uma tatuagem recente. Uma âncora entrelaçada com uma rosa. O mesmo desenho que seus pais carregavam. Ele tinha feito no dia em que se formou. Uma homenagem. Uma continuação da história. Um símbolo de que o amor que tinha unido Eduardo e Mariângela tinha gerado frutos. Tinha criado uma família. Tinha transformado vidas. Com a voz embargada, Gabriel continuou. Essa tatuagem mudou minha vida. Não pelo desenho em si, mas pelo que ela representa. Ela representa um amor que o tempo não conseguiu destruir. Representa segundas chances. Representa perdão. Representa a certeza de que nunca é tarde para recomeçar. Quando eu a vejo no meu braço, lembro de onde vim. Lembro do menino que fui. Lembro da mãe que quase perdi. Lembro do pai que encontrei. E lembro de todas as crianças que ainda estão lá fora. Invisíveis, esquecidas, esperando que alguém as veja. Eduardo e Mariângela estavam chorando abertamente. Não escondiam as lágrimas. Eram lágrimas de orgulho, de amor, de gratidão por estarem vivos para ver aquele momento. Gabriel terminou a palestra com um apelo. Pediu que cada pessoa presente fizesse algo, qualquer coisa. Doar uma quantia. Ser voluntário. Adotar uma criança. Oferecer emprego para jovens em situação de vulnerabilidade. Simplesmente parar e conversar com quem vive nas ruas, devolver a elas a dignidade de serem vistas. A plateia se levantou em aplausos prolongados. Muitos se aproximaram depois fazendo compromissos de ajuda. Empresas ofereceram parcerias. Voluntários se cadastraram. A fundação recebeu mais doações naquela noite do que em meses inteiros. Quando saíram do evento, já era madrugada. Eduardo, Mariângela e Gabriel caminharam juntos pelas ruas vazias de São Paulo. Passaram, por coincidência ou não, perto da construção abandonada onde tudo tinha começado. Ela ainda estava lá, vazia, escura, testemunha silenciosa de tantas histórias de sofrimento. Gabriel parou em frente ao prédio. Seus pais pararam ao lado dele. Os três ficaram ali, olhando para aquele lugar que representava o passado. Um passado de dor, mas também de resistência, de sobrevivência, de amor que nunca desistiu. Eu voltei aqui algumas vezes, disse Gabriel, quebrando o silêncio. Sempre que me sinto perdido ou quando acho que o trabalho está difícil demais. Volto aqui para lembrar de onde vim, para lembrar que cada criança que a gente ajuda era eu. Era a gente. Mariângela segurou a mão do filho. Eduardo, da cadeira de rodas, segurou a outra. Os três permaneceram assim, unidos pela dor do passado e pela esperança do futuro.
Nós construímos uma família sobre as ruínas da separação, disse Eduardo. Construímos um lar sobre a experiência da rua. Construímos esperança sobre o alicerce do desespero. E agora estamos ajudando centenas de outras famílias a fazer o mesmo. E vamos ajudar milhares, completou Gabriel. Porque cada criança merece o que eu recebi. Uma chance, uma família, um recomeço. Eles voltaram para casa, para o apartamento que Eduardo tinha comprado e que agora era o lar da família. Não mais o hotel luxuoso ou a construção abandonada, mas um lar de verdade, com fotos nas paredes, com cheiro de comida caseira, com risadas e discussões e abraços, com amor. Gabriel entrou no quarto e olhou para as fotos que tinha na escrivaninha. Uma era do dia em que se formou, outra do casamento dos pais, outra de uma festa na fundação, mas a que ele mais gostava era uma antiga, tirada por Marcos naquele primeiro dia no hospital. Eduardo e Gabriel, cada um segurando uma mão de Mariângela na UTI. 3 desconhecidos que estavam prestes a se tornar uma família. Ele ergueu o braço olhando para a tatuagem que tinha feito, a âncora, a rosa, o símbolo de tudo que eles eram, de tudo que tinham conquistado, de tudo que ainda iam conquistar juntos, e sorriu, porque sabia que a história deles não era sobre perfeição, era sobre recomeços, sobre perdão, sobre amor que resiste ao tempo e às circunstâncias, sobre uma tatuagem que deixou de ser uma marca de dor para se tornar um símbolo de esperança. A Fundação Recomeço continuaria crescendo. Mais unidades seriam abertas, mais crianças seriam salvas, mais famílias seriam reconstruídas. E tudo isso porque um menino de 12 anos teve a coragem de se aproximar de um desconhecido numa cadeira de rodas. Porque uma mãe teve a força de sobreviver. Porque um pai nunca desistiu de procurar. Porque uma tatuagem antiga e desbotada carregava mais do que tinta. Carregava destino. Na manhã seguinte, Gabriel acordou cedo, como sempre. Tomou café com os pais. Conversaram sobre os planos para a fundação, sobre as novas crianças que seriam acolhidas, sobre os desafios que ainda viriam. Mas também riram, fizeram piadas, planejaram um fim de semana juntos. Antes de sair, Gabriel abraçou a mãe. Um abraço longo, apertado, cheio de gratidão por ela ter sobrevivido, por ter lutado, por ter sido forte quando tudo dizia para desistir. Depois, abraçou o pai. Um abraço que carregava todo o tempo perdido e todo o tempo que ainda tinham pela frente. E foi para a rua. Não mais como uma criança invisível procurando por trocados, mas como um educador social, como alguém que tinha missão, que tinha propósito, que sabia que sua história não era só dele, era de todos que ainda precisavam ser vistos, de todos que ainda esperavam por uma segunda chance, de todos que carregavam dor, mas mereciam esperança. E enquanto caminhava pelas ruas de São Paulo, Gabriel sabia que levava consigo mais do que uma tatuagem. Levava uma história de amor que tinha vencido o abandono, uma história de família que tinha nascido das cinzas, uma história de fé que tinha transformado dor em propósito. E essa história, ele sabia, estava apenas começando. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Gabriel, Mariângela e Eduardo tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de recomeço, de perdão e de segundas chances, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Foi o reencontro emocionante, a coragem de Gabriel, a força de Mariângela ou a determinação de Eduardo em recuperar o tempo perdido? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos mostram que nunca é tarde para recomeçar. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e te fazer acreditar no poder transformador do amor.